Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos dirija, nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento, para compreendermos a sua santa e bendita palavra. Vamos examinar hoje a respeito de enfermidades, como eu tenho que fazer para ficar curado das minhas enfermidades, como nós temos que fazer, o porquê dessas enfermidades. Evidentemente, muitas vezes o homem pratica coisas, o homem, a mulher, nós praticamos coisas que fazem mal ao nosso corpo, nós depois sofremos a consequência daquilo que nós praticamos, que nós fizemos. Nós não somos super-homens, super-mulheres para fazermos coisas que agravam, agridem o nosso corpo, a nossa saúde. Precisamos, na medida do possível, da nossa possibilidade, nós tomarmos cuidado para agirmos de uma forma que nos seja benigna, uma forma que nos seja boa. Nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, o versículo 14 em diante, a palavra de Deus diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Veja que o Senhor Jesus Cristo entrou na casa de Pedro e viu a sogra dele com febre, e somente tocou na mão da sogra de Pedro, e a febre deixou, ela se levantou e começou a servir ao Senhor e a todos que estavam lá. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nós vemos então esta palavra que nos ensina que nós temos que confiar em Jesus para termos as nossas enfermidades curadas. Veja que é uma promessa de Deus. O Senhor Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu tenho que fazer, né? Eu sirvo ao Senhor, eu procuro fazer tudo o que agrada ao Senhor. Mas veja em João capítulo 9, versículos 1 e 2, diz assim, do 1 ao 3. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja que o pecado afasta o homem de Deus. Se o pecado afasta o homem de Deus e a mulher, a pessoa fica sujeita aos ataques do maligno. E o maligno pode trazer enfermidades, espíritos malignos, espíritos de enfermidades a essas pessoas. Então a pessoa começa a ter uma enfermidade a que ela, humanamente falando, fisicamente falando, ela não deu causa, mas foi uma coisa espiritual. A pessoa deixou de fazer a vontade de Deus, deixou de fazer a vontade do seu Senhor. Sabendo a vontade, deixou de fazer a vontade de Deus. E aí o que acontece? A pessoa fica doente. Mas será que pode acontecer isso mesmo? Acontece. Veja em 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo... vamos ler aqui do versículo 23 e 24. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo tinha um problema estomacal, E o apóstolo Paulo falou para ele usar um pouco de vinho. Não beba só água, coloca um pouco de vinho na água por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aí ele diz assim: Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e alguns se manifestam depois. Então nós vemos aqui que possivelmente Timóteo poderia estar sofrendo uma consequência
uma consequência humana, material, a sua saúde ficou debilitada devido a alguma falta dele, algum pecado que ele tivesse cometido, e o apóstolo Paulo ensinou ele, olha, os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, os de outros manifestam-se depois. Então, muitas vezes a pessoa pode pecar e ter realmente alguma enfermidade advinda desse pecado que a pessoa cometeu. Uma coisa que tem feito muitas pessoas naufragarem na fé, praticarem coisas que desagradam a Deus, é a respeito da ceia. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ver do versículo 28 ao 30, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui não é só pecado, não é só enfermidade, não. A pessoa pode chegar até a ser condenada porque comeu indignamente, bebeu indignamente. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Então nós vemos aqui, eu li até o versículo 33, nós vemos aqui que a pessoa que participa da ceia indignamente, ela é culpada do corpo e do sangue do Senhor, não está discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, existem muitas pessoas fracas na fé ou até fisicamente, e doentes, e muitos que dormem, muitos que já morreram, porque participaram indignamente da ceia do Senhor. Então, nós fazendo alguma coisa espiritual, afastando de Deus, contrariando a palavra de Deus, a pessoa pode ficar enferma, pode ficar doente, pode sofrer consequências no seu corpo físico, não somente espiritual, vindo a sofrer tribulações e perseguições do maligno, mas como também passar por enfermidades. Em Tiago, no capítulo 5, versículos 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Até aqui nós vemos, se houver cometido pecados, se essa doença for por causa de pecados que a pessoa tenha praticado, será perdoado. E aqui diz no versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é poderosa e eficaz. Então nós vamos aqui meditar a respeito dessa palavra que nós estamos examinando, desta mensagem que o Senhor está nos dando. Olha, filhos meus, filhas minhas, se vocês pecarem, vocês podem sofrer consequência no seu corpo físico, vocês podem ficar doentes, algumas pessoas podem até morrer, inclusive se participar, principalmente se participar indignamente da ceia. Lá no passado, quem não participava da ceia era arriscado da nação de Israel, não pertencia mais a Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus. Só existe um Israel, não existe um Israel físico e um Israel espiritual. Existe o Israel de Deus, que somos nós. Quem aceita Jesus é descendência de Abraão, é herdeiro segundo a promessa. Somos co-herdeiros com Cristo, filhos adotivos de Deus, co-herdeiros, somos filhos de Abraão na fé, Abraão, nosso pai na fé. Nós não somos hebreus na carne, mas somos na salvação, somos pelo nome de Jesus. E aquela nação hebraica hoje, a nação judaica, a nação de Israel, aquela nação é um povo como qualquer outro povo. Perdeu a graça de Deus, não tem a glória de Deus na sua vida, e deles somente o remanescente é que vai ser salvo. Então hoje nós é que somos o Israel de Deus. Então Deus tem cuidado do seu escolhido, da sua nação eleita, que somos nós, o Israel de Deus. E Ele está nos alertando: olha, vocês vivam em santificação, em honra e em justiça, porque se praticarem pecados, vocês vão ficar enfermos. Se vocês fizerem alguma coisa que me desagrada, vocês vão ficar doentes, alguns vão até morrer.
Então, muitas vezes a enfermidade que você está passando, que você tem, e você vai no médico, e você toma remédio, e não está acontecendo nada. E você recebe até oração. Você recebe oração e não acontece, você continua doente. O que acontece? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O Senhor Jesus está respondendo para você hoje. Confessai as vossas culpas, os vossos pecados, uns aos outros, para seres curados. E oreis uns pelos outros, para que sejam curados, para que sejamos curados. Se a pessoa não confessar o seu pecado, primeiro a Deus, então eu vou confessar o meu pecado, porque aqui também manda confessar uns aos outros. Eu não vou ficar confessando o pecado meu, se eu pratiquei algum pecado, chamar um irmão, uma irmã, olha irmãos, eu vou lá na frente, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Eu vou confessar a Deus primeiramente, eu vou reconhecer o meu erro, nós temos que reconhecer os nossos erros, nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus, reconhecer os nossos erros. Senhor, eu errei, eu reconheço que eu errei e não vou mais fazer isso. Agora, se esse erro meu, se esse pecado envolve uma pessoa, eu fiz alguma coisa contra uma pessoa, eu tenho que chegar até aquela pessoa, irmão, vem cá, irmã, vem cá. Então, uma pessoa, às vezes nem da congregação não é, nem da igreja não é, nem pertence ao grupo que eu estou congregando perante o Senhor, às vezes nem cristão pode não ser, mas eu tenho que me humilhar para a pessoa, eu pequei contra aquela pessoa. Judas pecou contra Jesus, ele foi pedir perdão para os sacerdotes, jogou as moedas lá, pequei contra sangue inocente, ele confessou que havia pecado, e havia pecado contra Jesus, pequei contra sangue inocente. Os sacerdotes o que falaram? Isso é contigo, não temos nada a ver com isso, porque eles mesmo que quisessem, eles não queriam, mas mesmo que quisessem, não poderiam perdoar Judas, porque Judas não pecou contra eles, pecou contra Jesus. Se Judas tivesse ido pedir perdão a Jesus, talvez até o Senhor Jesus o tivesse perdoado. Mas cadê a humilhação? Porque é muito fácil a pessoa falar mal de um irmão, aquele que fala mal de um irmão é homicida. Você está falando mal de um irmão, você tem sobre si a condenação de um homicida. Então, se você está enfermo, está em dificuldades, está passando lutas e tribulações, cheio de enfermidades, aí oração não adianta, e campanhas não adiantam, e tantas coisas não adiantam, não vai adiantar mesmo. Primeiro precisa da tua humilhação, você precisa pedir perdão a Deus, precisa se reconciliar com Deus em primeiro lugar, reconhecer que você errou, e depois você tem que ir até a pessoa que você humilhou, que você falou mal, e pedir perdão para a pessoa. Olha, me perdoe, eu pequei contra você, eu falei mal de você, eu na minha ignorância, e Deus vai dar para você a palavra. E você vai pedir perdão para a pessoa. Se a pessoa perdoa ou não perdoa é outra questão, mas você se humilhou. E é isso que nós temos que fazer. Se a pessoa não perdoar, fique sobre ela essa falta que ela tem, porque vai ser uma falta. Nós somos o servo de Deus, a serva de Deus tem que perdoar. Se alguém se humilha para nós, opa, peraí, o Senhor Jesus perdoou coisa muito pior que nós fizemos, gente. Pelo amor de Deus, é claro que nós vamos perdoar. Alguém que chega até mim, olha irmão, eu pequei, fiz isso e falei isso e tal. Ah, está perdoado irmão, glória a Deus, graças a Deus o irmão se consertou com Deus e está se consertando agora. E eu da mesma forma vou fazer com os irmãos, para que eu seja abençoado. Então você, irmão, irmã, você medite bem na tua vida. Veja o que você tem feito, peça perdão a Deus dos pecados que você tem feito. Você tem falado contra os irmãos, você tem falado contra os servos de Deus. Ah, mas não é da minha igreja, não é da tua igreja, não é de nós, mas é servo de Deus. Deus sabe quem o serve. E nós não estamos nesse mundo para julgar, nós não somos desse mundo. Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Nós não temos que julgar ninguém, nem governos, nem nada. Ao contrário, temos que orar por essas pessoas que estão em eminência, orar pelo rei, orar pelo governador, orar por todas as autoridades, para que Deus os abençoe, para que nós tenhamos uma vida sossegada, tranquila e com toda bondade e mansidão possamos servir a Deus. É assim que tem que ser. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos nos humilhar perante as potentes mãos de Deus, nos humilhar perante os irmãos, glorificar o nome do Senhor Jesus, dar graças a Deus por tudo, para que as nossas enfermidades sejam levadas pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, perdoe os nossos pecados, acrescente nossa fé, nos dê um espírito, nos dê um coração contrito e quebrantado, para que possamos nos humilhar perante Ele e possamos nos reconciliar com os irmãos e
e te derrubar todas as paredes que o inimigo tem levantado. Deus abençoe a você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste neste dia. Deus nos abençoe a todos e os nossos lares, as nossas famílias sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.